fiquei muito feliz assim ver que eu não vi tantas dificuldades assim na escrita, não vi, né? Aí é só corrigir questão de estética, né? Ao invés de dizer isso, se você disser isso, é mais fácil assim para o leitor. Aí, bom, enfim, poucos detalhes. Eu sei que isso vai ser moldado quando, né, for dar a parte de geometria. A parte de geometria exige muito assim, essa questão de escrever, de fato. E assim, alguns escreveram simbólicos. Na parte de geometria não dá para escrever tão simbólico, tem que ser textual mesmo. Mas é como eu falei, né? De forma geral, todos estão de parabéns, tá? E outra coisa, lá eu agreguei uma nota, mas aquela nota ali, ela vocês assim não vão ser notificados a priori, né? Esse exercício é para eu verificar a escrita de vocês, tá? Pelo menos conhecê-los textualmente, né? Ok. Aí, como eu tenho falado para vocês, né, vou fazer aqui alguns comentários, né, das demonstrações. Tem algumas demonstrações que, naquela divisão que eu fiz, alguns alunos se saíram beneficiados no sentido do grau de facilidade para alguma dessas propriedades, e outras não tanto, né? Aqui todas as propriedades não são complexas, elas não são complexas, mas tem algumas que não dá para sair de imediato, né? Assim. Mas enfim. Então, por exemplo, a questão essa P3, né? Essa P3 tem algumas maneiras assim simples de visualizar, tá? Só fazendo alguns comentários de algumas coisas que eu vi assim que posso até ter passado batido na correção, inclusive, né? Às vezes passa. Mas eu tenho que A está em B, se somente se a interseção é A. Deixa eu só conferir, eu acho que a união a gente fez, né? A gente ainda chegou a comentar, e a interseção nós não fizemos. Ficou como exercício. Muito bem. Então, por exemplo, uma das coisas assim que me deixou um pouco preocupado em algumas resoluções, né, posso até não ter comentado isso em todas, né, mas é o seguinte fato, o fato de eu ter A dentro de B, né, isso aqui implica que se eu tomo X em A, né, se eu pego um elemento de A, implica que X está em B. Tá? Então, assim, eu vi, por exemplo, alguns textos escritos assim, né, se X pertence a A, então ficou. Tem algumas escritas lógicas que aceitam isso como implicação, mas também essa questão de você separar por vírgulas indica I, o conectivo I, né? Então aqui ficou na dúvida. Isso está significando implicação ou isso está significando conectivo I? Né? Um texto assim, raro, ocorreu essa escrita, né? Não nesse caso, mas colocaram I barra U. Não dá para... Quando a gente fala, se você usa I, na valoração o ou abraça, né? A ideia do I, porque o ou é um dos dois, o I tem que ser os dois. Então, se uma informação cabe o I e escreve o ou, né? Pode. Isso não falando de demonstração propriamente dito.
Mas, você, assim, no texto, né, nessa demonstração, eu precisava que você dissesse qual era, para eu verificar se ele está visualizando, né, qual dos conectivos lógicos estão sendo usados. E teve um momento, algumas respostas, né, teve alunos que escreveram, falando um pouco dessa ideia de conectivo, usaram essa escrita aqui. Tá? Então, assim, em matemática, eu até comentei isso, né? Em matemática, isso aqui tem símbolos que na lógica e matemática são outros. Né? Por exemplo, esse símbolo aqui, na lógica, esse símbolo significa contradição. Mas em matemática, esse símbolo aqui não é contradição. Tá? Esse símbolo aqui é perpendicularismo. Então, não dá para eu escrever certos símbolos lógicos em textos matemáticos, porque em matemática, às vezes, aquilo significa outra coisa. Esse I aqui, ele significa produto interno, às vezes, né, em determinados contextos. Então, sei lá, você pode, né, provocar aí uma confusão simbólica a partir do momento que você usa isso. E a intenção era mais ou menos escrever a ideia textualmente, né? Eu sei que essa implicação, né, essa dupla implicação, matematicamente ela já abraça, né, e todos os sentidos lógicos também. Mas, enfim, são alguns cuidados, tá? Muito bem, essa é uma... Repito, né, não é tão preocupante, porque a sensação que se tem é que o aluno entendeu a ideia, assim, como é que a coisa funciona, só sem querer caiu numa armadilha, né, de maneira entendível. Pelo menos a priori sim, tá? Nessa parte inicial é bom praticar também essa questão de escrita, né? Se em algum momento vocês precisarem futuramente, né? Não sei que ramo vocês vão seguir, mas dentro desse curso, né? Mas se forem seguir academicamente, a escrita vai ser extremamente útil, né? Assim, esse treino de escrita nas cadeiras iniciais do curso. Vocês vão ter muita facilidade na hora de escrever. Em contrapartida, se alguém for seguir a técnica, né, no sentido de, não, eu quero esse curso para fazer um concurso e trabalhar. Aí não se perde, né, mas talvez não se use essencialmente. Muito bem. Então, tá. Sim, aí uma das coisas que eu percebi também com essa escrita aqui, né, que teve gente que botou o i, né? Deixa eu trocar. Teve gente que colocou o i e concluiu, né, que não, foi na volta. Foi na volta, teve algumas pessoas que na volta pegou um x na interseção e concluiu que x concluiu que A estava dentro de B. É, aqui eu estou escrevendo simbólico, né, mas no texto deu claramente para entender isso. Sendo que o fato de essa interseção gerar essa inclusão aqui é quando isso aqui é igual a A, tá? E no texto faltou mencionar isso, tá? Então, assim, como eu falo, né? Foram só pequenos detalhes. Mas, falando propriamente dito aqui da ideia do texto, olha só,
né? Essa questão de prova. No caso aqui, o que eu coloquei ou o que eu apaguei? O João Guilherme está perguntando se não era para ter parênteses. Ah, agora, agora já foi, desculpe. Tá? Eu perdi até o raciocínio pelo que eu estava pensando aqui na fala. Deixa eu ver. Sim, vamos considerar aqui que o A está contido em B, tá? Então, como é que a gente pode escrever B, tá? O B, não sei se vocês conseguem enxergar, mas como o A está dentro dele, o A é uma parte do B e eu vou unir a outra parte. Aí quem seria a outra parte? É B menos A. Não sei se todo mundo enxerga isso, tá? Se eu for fazer um desenho disso para todo mundo visualizar, eu tenho o A dentro de B. Aí como é que eu escrevo B? É o A, é esse pedaço aqui, e falta o outro pedaço, que é esse pedaço aqui que eu vou pintar uma parte. Essa parte aqui que eu pintei é tudo que é exclusivo do B, né? Porque essa parte aqui que eu pintei aqui, o A não tem nenhum elemento aqui. Então é B menos A. Então se eu unir o A com o B menos A, eu tenho o B. Tá? E com isso, se eu fizer a interseção B, na verdade, eu estou fazendo a interseção, a união B menos, tá? Onde isso aqui é um conjunto, isso aqui é outro. Então, o que que tem de comum nesses dois, né? Tem esse cara aqui e esse. Lembrando que isso aqui é um conjunto só, tá? Isso aqui é um conjunto B. Tá? Mas quando eu faço interseção, né? Quando a gente aplica a interseção, a gente quer o que é comum. Então, isso aqui é o próprio A. Então, isso aqui seria, sei lá, um caminho super simples, né? Considerando B conjunto dessa forma, se vê facilmente que a interseção de A com B é o próprio A. Tá? É uma maneira, né? Não sei se todo mundo enxerga isso que eu acabei de escrever. Mas é aquela coisa, né? O que eu estou escrevendo aqui se vocês forem reescrever essa prova por esse caminho que eu estou falando, não basta só escrever isso, tá? Você tem que botar mais algumas coisas, porque aqui, além de escrever, eu falo. Por isso que a coisa, né, a coisa engrena, assim, fica pouco simbólico. Mas a partir do momento que você vai provar, não basta só isso, né? É o sinal de menos que alguns têm escrito assim, né? Eu não lembro qual o sentido da barra, mas acho que não era assim, não. Não lembro. Mas também significa um menos o outro, acho que é o de cima. É a diferença. Que eu defini aqui. Está definido aqui, ó. Eu defini as operações para vocês. Ok. Sim, outra coisa, eu também, né, não fucei isso, mas eu sei que muitos estão pagando matemática elementar. E talvez isso tenha tornado mais simples, né, ou menos difícil, né? É a questão da escrita. Pelo menos dessa parte, só relembrando, né, isso aqui não é propriamente dito um conteúdo, né, essencial de vocês. Assim, essencial sempre é, mas estou dizendo não diretamente, né? A essência do conteúdo não é essa, mas né, como eu comecei trabalhando com essa ideia de conjuntos, né, botei para a gente discutir essa questão de prova. Quem pegou essa P4 e P5, né, essas duas aqui são realmente as mais tranquilas. Sabe?
E tem um caminho simples para desenvolver essas duas, né? Não desmerecendo o que vocês fizeram, mas esses comentários que eu estou fazendo são caminhos que eu não vi que ninguém fez, tá? Mas são caminhos possíveis. Então, a P4 é praticamente a propriedade, na verdade, é a prática mais difícil de quê? Sim, o item mais complicado. Eu sei que essa ideia é um pouco relativa, tá? Sei lá, talvez essa, né, não é tão simples, assim, direto, né, não é tão direto. A 11 a 12, né? Mas, enfim, eu vi algumas demonstrações, inclusive diferentes, né? Inclusive bem belas, assim, um caminho bem interessante, abrindo possibilidades, né? Aí você vai matando, né? O que pode e não pode. Muito bem, ok. Então, eu tenho que provar essa igualdade, né? Nesse caso do P4. E uma das maneiras possíveis é fazer o seguinte: primeiro, se a gente tomar aqui um x pertencente a esse conjunto, né, a todo ele, então isso aqui vai implicar que x pertence a A ou x pertence a essa união. Né? Essa é a ideia lógica pelo fato de, no caso, é a abertura da lógica em cima dessa operação aqui de união, né? Abre justamente ela, mas aqui tem outra união, né? A gente abre também. Então isso aqui implica x pertence a essa parte aqui a gente só copia, né? E aqui a gente abre. X pertence a B ou x pertence a C. Por outro lado, né? Se eu tomar esse mesmo x aqui, pegar o mesmo x aqui, se eu começar a abrir isso aqui, né, vai dar a mesma coisa disso aqui no final. Então, esse x pertence à união B, ou x pertence a C, né, seguindo a ordem, né, os parênteses indicam um conjunto só. E, sei lá, aí abrindo esse aqui, né, x pertence a A, ou x pertence a B, ou x pertence a C. Então, se a gente observar o fato de eu pego um x aqui e o mesmo x aqui, acarretaram que deram coisas idênticas. Né? Então, significa que elas são idênticas. Tá? É um caminho. A lei de De Morgan, eu disse que era mais complicado porque quando você trabalha com interseção do complementar, né, não necessariamente é tão trivial observar que vai ser a união deles. Tá? Porque eu pego um elemento aqui, então x não está no complementar. Quer dizer, x não está em A interseção B. Então, onde é que ele está? Né? Aí, é essa coisa que não é fácil de visualizar, não é direto visualizar isso. Por isso que eu considerei como, sei lá, talvez a mais complicada, mas é questão de ponto de vista também. Eu, eu posso estar visualizando uma coisa que para muitos pode ser trivial. Ok, então essa seria uma ideia tanto para P4 ou P5, né? No caso, esse caminho aqui, esses caminhos que eu estou mostrando é o mais curto, né? Que eu já vi ou consigo enxergar. Né? Alguém pode enxergar um caminho mais curto do que esse. Porque nesse caso aqui já foi, né? Eu não preciso, no caso, fazendo isso aqui, não precisa provar que esse está incluso nele e vice-versa. Ou então,
aqui caberia se somente se, tá? Porque se x pertence a A, ou x pertence a B, ou x pertence a C, implica que x pertence a A ou nessa união, né? Eu posso, à volta, né, desse pequeno pedaço aqui, eu posso dizer sem problema nenhum, né? X está em B ou x está em C. Ah, não, não, não. Desculpe, aí no caso eu estaria voltando para de onde eu iniciei, né? Na verdade eu tenho que gerar esse, desculpe. Então, deixa eu só... É quase isso que eu falei, tá? Só um detalhe aqui que diferencia, né? No caso aqui você pode montar aqui, né? Se somente se, aí você agrupa esses dois, né? X pertence à união B ou X pertence à união C. Ou X pertence a C. E transformando esse conectivo aqui no operador, né? União. Isso aqui nós chegamos, deixa eu abrir aqui embaixo. Isso aqui implica que X pertence à união B, união C. Aí acabou, né? Como tem esse somente se aqui, faltou só aqui. Então, eu saí que x estava aqui e cheguei que x está aqui. Peguei o x que estava aqui e cheguei que esse x está aqui. E a volta também é garantido, né? Que eu fiz se somente se. Lembrando que nem tudo se encaixa em si somente se, tá? Nesse caso aqui dava para fazer. Então, aqui praticamente já tem a demonstração dessa igualdade, né? No caso, o rascunho, digamos assim, né? O papel seria escrever isso, né? Tome o x pertencente a... Né? Na verdade, suponha que x pertence a isso aqui. Né? Então, sabemos que se x pertence a isso aqui, se somente se, né? Aí você vai abrindo. Muito bem. Ficou claro essa última ideia que eu falei aqui para vocês, desses dois caminhos possíveis da P4? Sim, né? Essa daqui essa daqui é meio que tem que fazer mesmo a manobra de um estar incluso em um e no outro. Tem também como manusear de uma maneira direta como eu fiz, né? Mas é mais interessante aqui porque a gente está mexendo agora com dois, né? Com dois conectivos. E teve algumas provas bem interessantes disso, né? O imediatismo disso aqui talvez não seja enxergável. É isso que eu estou querendo falar. Se eu for tentar fazer o P5 seguindo essa ideia do P4, talvez não seja visualizável. Então, a ideia do que muitos fizeram é a ideia mais interessante que eu, pelo menos, visualizo, né? O que eu estou escrevendo aqui não necessariamente é o mais interessante, mas, sei lá, são possibilidades de caminhos mais curtos. Então, é a ideia que muitos fizeram. O X pertence à interseção. Vou botar, eu não sei se essa é a P5 ou a P6, mas as duas seguem a mesma ideia. Que começa com não é P6, né? P6, P7. Então, isso aqui é P6. P5 segue a ideia do P4. Né? Isso aqui é P6. Então, você pega X, né, nesse conjunto, aí isso aqui implica, né, que X está em A ou X está nessa interseção. Ok, então X está em A ou X está nisso aqui. Aí começaram a abrir as possibilidades. Né? Se X está em A, é,
Se x está em A, a gente pode agregar quem a gente quiser através da união. Então, eu posso dizer sem problema nenhum que, sendo mais direto, né, aqui, que x está na união de A com quem eu quiser. E eu posso unir quem eu quiser, inclusive, né? X está na união, né? Aqui eu peguei B e C porque são as que aparecem aqui no texto, para demonstrar. Né? Mas, se X está em A, eu posso unir com quem eu quiser. Como eu sei que X está em A, isso vai ser verdade, né? Porque ele está aqui nesse conjunto. E ele está aqui nesse, né? Então, eu tenho duas verdades aqui em U e precisa que os dois sejam verdades. Então, eu tenho que tudo é verdade só pelo fato de X estar em A. Aí eu já chego, né? Aqui já dá para concluir. Deixa eu colocar aqui a propriedade aqui em cima, né? Ele pede para provar isso. Vou trocar. Assim. Isso aqui ele quer que prove que isso é A união B e a união C. A união C. No caso aqui é interseção. E o fato do X estar em A, isso aqui já é garantido. Né? A mesma coisa, aí para a volta segue a mesma ideia, tá? Sim, desculpa, aqui eu considerei o X estando em A, né? Se eu considerar o X estando em B interseção C, aí segue a mesma ideia. Se X está na interseção de B com C, isso aqui implica que X está em B e X está em C. Mas se X está em B, eu posso unir com quem eu quiser. Em particular, eu vou juntar isso aqui com A. E se X está em C, eu posso juntar com quem eu quiser. Né? A operação de união permite isso. C com A. Deixa eu só ver aqui a pergunta do João Guilherme. Deixa eu ver aqui. No caso, está falando aqui o parênteses. É isso? É bom. Aqui não precisa, propriamente dito, assim, não é obrigatório aqui, porque X ele está numa união. Tá? Então, não significa que X está em A ou B, não se diz isso. Tá? Com essa operação aqui, isso aqui determina um conjunto só. Então, escrever o parênteses ou não, pelo menos a priori, é opcional. Mas, se você abrir isso aqui, aí você precisa separar. Não sei se ficou claro, mas tem alguns casos que permitem, assim, não escrever, e tem uns que você tem que separar. Né? Mas, em particular, se você separar sempre, não tem problema. Tá? Assim, dentro das possibilidades, você sempre opta por fazer a separação, não tem problema, né? Não vai estar errado, você não sofre riscos de, né, possivelmente dar ambiguidades por não ter feito a separação adequada. Tá, aqui também já chega, né? Aí, inclusive, até escrever, né? De toda forma, né? Se está aqui ou aqui, né? Sempre vai chegar nisso. Então, eu achei interessante, assim, muitas escritas, assim, eu achei, inclusive, belas, né? Como eu já falei isso é, um pouco antes de fazer essa discussão que eu estou fazendo. Tá, então a P6 e P7, né, segue essa ideia desse comentário que eu fiz. Essa P8, eu não me recordo agora se teve algum. Sim, eu acho que teve um caso que é um pouco complicado assim de falar.
Não, nesse caso, não, porque a união, né, ele define um conjunto só. É que nem isso aqui, ó. É, por exemplo, se eu fizer 4, um exemplo bem besta, né? Isso aqui. Alguém pode pensar que o 4 está subtraindo o 3 inicialmente, né? Alguém pode pensar assim, não, aqui tem que pôr parênteses. Aí depende da operação, tá? Essa operação aqui define esse número como um único, tá? Essa operação binária. Essa daqui, né, ela vai definir um único número com esse e com o próximo. Então, como a gente, qualquer número, dado um número, né, 10, a gente pode escrever como uma fatoração, então significa que o produto, né, ele é um número só, isso aqui. Por isso que faz primeiro, né, isso aqui é considerado um número. Aqui eu estou subtraindo o número 4 desse número que está fatorado. Seria mais ou menos essa ideia. Aqui na união, a união ela define um conjunto só. Isso aqui é um conjunto só. Né? Isso aqui também é um conjunto só. Isso que tem a união é um conjunto só. É mais ou menos por aí, tá? Mas eu acho interessante essa preocupação, né? É muito importante, inclusive, essa questão da não gerar ambiguidades. Né? Muito bem, então aqui, por exemplo, fazer essa daqui, né? Pegar essa interseção aqui. Aqui, no caso, como são 4, né? Eu coloquei a mensagem depois, teve gente que, inclusive, fez todas, né? Assim, legal essa questão, assim, a pessoa né, ter feito todas, né? Todos os itens, né? Do 3 ao 12, né? No caso, não teve atenção lá na legenda, né? Mas não tem problema, tá? Quanto mais treino, melhor, né? Eu queria ver uma só, né? Acabei vendo mais, sem problemas. Então, sei lá, provar isso aqui, né? Que a interseção com a complementar é vazio. Então, aqui, né? Se eu tomar um x aqui e a interseção a complementar, significa que o x está em A e está no complementar. Porém, se x está no complementar, é porque ele não está em A. Ora, mas como é que um x pode estar em A e não pode estar em A? Aqui eu tenho, e aqui no caso é I, né? Ou seja, tem que acontecer as duas coisas. Então isso aqui não é possível, né? Como não é possível, né? Então esse conjunto aqui não determina elemento nenhum. Essa era a ideia, né? E o, no caso, com isso, né? No caso, quando aqui podia ser feito separando, né? Que a interseção A complementar está contido no vazio, né? E o contrário, né? O vazio está contido nisso aqui. Em particular, o vazio está em qualquer conjunto, né? Isso aqui já foi discutido, inclusive, quando a gente falou da primeira propriedade. Então, esse caso aqui, só o comentário já basta. No caso aqui, eu acabaria provando de toda forma. Né? Se eu usasse somente si, né? Que já tenho tudo. Né? Então, aqui a gente teria que dizer que isso é impossível. Né?
e o A interseção a complementar não determina nenhum elemento. Consequentemente, isso aqui já é o próprio vazio, tá? Isso, no caso, seria a conclusão, né? Está até o portanto aqui. Isso aqui é impossível, por causa disso, isso aqui acontece. Essa questão, essa propriedade aqui, P8, né? Ela segue um pouco dessa ideia. Né? Eu pego, por exemplo, essa daqui. Aqui, como não tem vazio, né? Aí já não precisa trabalhar com essas questões de absurdo, contradição propriamente dito. Mas, aqui é a união. Aqui a gente pode dizer que isso aqui está contido no vazio. Não, aqui é o universo. Então aqui, isso aqui acontece e o contrário, né? O universo está aqui dentro. Ok. Então, esse caminho aqui, né, se considere que X está no universo e A também. Teve poucas pessoas confundiram o pertence com o está contido, tá? Mas pertence é para entre elemento e conjunto, aqui entre conjuntos, tá? Isso aqui é padronizado. Ok, então eu pego o X no universo e eu sei que A está no universo, então significa que esse X ele pode estar em A ou não. Né? Ou ele está em A ou ele não está em A. Mas isso aqui já está praticamente já estou escrevendo, quer queira, quer não, uma união aqui. Né? Significa que X pertence a A, unido, isso aqui define o complementar. Aí com isso, eu já garanto que o universo está contido aqui. Né? Porque peguei um X aqui no universo e acabei chegando nesse caso aqui. Né? O contrário é trivial. Né? Eu tenho que... Isso aqui é o universo. Então, se eu tomar um conjunto A, se aqui é o universo do discurso que eu estou falando, eu não posso pegar um A fora desse universo. Então, significa que A está dentro do universo e o seu complementar também. Tá? Mas no caso aqui é os dois, né? Se um está no universo, seu complementar está no universo também. Né? Então, aqui fica só questão de como organizar. O seu complementar também está dentro do universo. Se eu unir os dois, né? Se eu fizer A unido com complementar, né? Ele tem que estar dentro do universo. Né? A união de dois conjuntos que estão dentro do universo, ele tem que estar dentro do universo. Aí, no caso, garantiria a ida e a volta. Né? Mas o que eu quero dizer é que, às vezes, para você chegar numa determinada conclusão, né, em alguns casos, você não precisa pegar elementos dentro de conjuntos. Né? Você simplesmente pode falar sem problema algum. Ok. Esse aqui é equivalente à dupla negação, tá?
Se eu pego o complementar do complementar, na verdade eu estou pegando o A. Né? Só comentando rapidamente isso, né? Se x está nesse conjunto aqui, já é definida essa operação de complementar, então significa, né? Aqui eu já posso usar se somente se o x ele não pertence a esse cara aqui, né? Se x não pertence a esse cara, então o x está no complementar dele, né? Que é esse cara aqui, por isso que vale se somente se, né? Tanto a ida como a volta. E, inclusive, né, se eu usar o complementar de novo, a definição de complementar aqui, se x não está nesse cara aqui, é porque x está no complementar dele. Mas quem é um complementar desse cara? É o próprio A. Tá? Então, praticamente aqui está provado. Né? Seria só escrever isso. Né? Que né, esse cara aqui, se somente se, né, ele está em A. Ou seja, vale a ida e a volta. Então, eles são idênticos. Né? Isso aqui implica que esse conjunto é idêntico a esse. Ok. Achei muito interessante essa ideia que muitos usaram para provar isso. Né? Eu vou fazer só num sentido. Se eu tenho A dentro de B, e isso aqui eu sei que vale isso aqui, né? B complementar está dentro de A complementar. Então, teve muita gente que fez assim, né? Eu tenho isso aqui, e a ida e a volta. Aí, provando a ida, por exemplo, né, vamos supor que a quinta seção não é. É assim. Né? Ok, considerou que isso aqui era verdade e pegou o x aqui. Né? Então, pegando o x aqui, algumas possibilidades vão se abrir, mas uma delas vai ser a verdade. Né? Então, significa o seguinte, tá, eu tenho x aqui, ele está em B complementar. O que isso significa? Que x não está em B. Ok, aí vamos começar abrindo as possibilidades. Se x está em A, implica que x está em B. De fato, vai contradizer essa ideia, né? Porque eu peguei um x que não está em B, aí fui ver se esse x pode estar em A. Né? Se x estiver em A, implica que x está em B, então aqui isso não é possível. A segunda possibilidade na verdade, eu só tenho duas, né? O x ele pode estar em A ou não. Eu peguei x estando em A, eu vi que né, vai contradizer aqui a hipótese que eu peguei. Então a conclusão aqui já dá para concluir, né? Então x não está em A. É interessante essa ideia. Foram caminhos interessantes desses de complementar. Tá? Aqui também segue a mesma ideia. Não é tão enxergável a priori, mas, né, como eu falei, essa é a mais difícil de ver. Mas aqui na discussão, né, se eu pego, sei lá, isso aqui é a interseção dos complementares. Então, pego um x, por exemplo, aqui, né? Então, significa que x ele não pertence a essa união. Mas essa união aqui, a interseção também faz parte. Né? Então, ele não é nenhum elemento de nada dos dois. Ele não é exclusivo de A, ele não está na interseção dos dois, ele não é exclusivo de B, né? Ele não está em nada. Então, isso aqui significa que o x não pertence a A
aqui não cabe um ou, né? Porque se eu disser ou, eu estou dizendo que tem duas possibilidades. Ou ele pode não estar em A, ou ele pode não estar em B, mas isso eu não posso dizer, porque como ele não está na união, não é que ele não esteja em um dos dois, ele não está em nenhum dos dois, né? Então, aqui no caso, o que cabe é o I. Tá? Ele não pertence a A e ele não pertence a B. Ele não está em nada, ele está fora disso aqui. É isso que não é tão fácil de se enxergar, né? Porque quando a gente olha para o ou, né, a gente já atrela a união, né? E aqui, no caso, vai se transformar na interseção, né? Se x não está em A, é porque x está no complementar dele. Aqui, como tem o i, isso aqui vai virar interseção. X não está em B, então ele está no complementar dele, né? É o que acaba chegando nisso, né? É, exato. A pergunta do João acaba sendo pertinente. Aqui eu estou comentando da união, cheguei que x não está numa interseção, né? O contrário também vale. Se x não está numa interseção, né, ele não vai, né, o contrário, a gente vai ver que ele não vai estar na união, que ele vai estar na união de outros conjuntos. Tá, então eu acho que é isso, assim, comentando de maneira geral, tá? De toda forma, mais uma vez, parabéns pelas respostas, tá? Um ou outro que precisa fazer alguma observação, mas no caso, isso que eu estou fazendo, esses comentários que eu estou fazendo, eles têm um pouco do caráter da dialética, né? O que é dialética? Dialética é provar fazendo questionamentos, né? E exibições, né? Abrindo possibilidades aqui, que é o que a gente faz normalmente em aula, né? Eu faço exposição, faço algumas perguntas, vocês falam, né? E a gente vai vendo o que é, o que não é. Então, assim, essas ideias que eu passei é só para convencê-los, né? Quando você vai provar, você vai ter que convencer uma pessoa que, de fato, aquilo é verdade para é, qualquer conjunto, né? Que aqui não está dizendo quem é A, quem é B, especificamente, né? Esse A só os pares, só os ímpios são reais, são complexos, na verdade isso aqui vale para todos eles, né? É uma informação forte, né? Essas que eu estou falando para vocês e que vocês também provaram, tá? Então essas coisas assim, esses comentários que eu estou fazendo, eles são breves e de fato vocês conseguem enxergar, né, a propriedade. Mas quando você vai provar, não, você tem que falar, né, como se fosse para uma pessoa externa que está tendo esse contato a primeira vez, sei lá, esse tipo de coisa, né? E é por escrito, né? A partir do momento que eu falo, se a minha fala não ficar clara, né, alguém vai dizer aqui, professor, não entendi, ou professor, volta ali. Eu tenho a chance de dizer outra vez, inclusive de outra forma. Sendo que num texto isso não acontece, tá? Num texto você só tem uma chance, né? O que você registra no papel ali, né, ou digitando ou escrevendo, é uma chance que você tem. Se não ficar claro, não vai ficar claro para determinada pessoa, né? Você não tá tendo comunicação. Essencialmente é isso que eu quero falar. Então, essa questão de provar é preocupante nesse sentido, né? Você tem que ser claro, né, no que você está fazendo. Isso vale para mim também, né? Às vezes eu vou provar e na minha cabeça é muito óbvio e para muitas não, né? Às vezes eu preciso esclarecer certas coisas. Muito bem. E objetividade, fundamental para quando você vai escrever, no caso, né? Então, ok. Aí para fechar essa parte de operações, né, que a gente fez esse trabalho,
Lembrando que os que não fizeram, né, era bom fazer. Assim, eu sei que eu recebi vários trabalhos fora da data, né? Lá no, não sei como é que está agora, né? Mas teve pessoas que mandaram depois, aí ele mandava mensagem, essa pessoa enviou com atraso, sei lá, ou fora da data, era alguma mensagem desse tipo. Muito bem, para fechar essa parte de conjuntos, né, com vocês, tem algumas operações que vão um pouco além dessas que eu falei para vocês aqui anteriormente, tá? Uma delas é essa operação aqui, que nós chamamos de cartesiano, que é uma operação que, na verdade, pega dois conjuntos e forma pares com esses conjuntos, né? Aqui no cartesiano, ele não discrimina os pares, então, na verdade, ele forma todos os possíveis, tá? Aqui ele não diz, né? Ele só diz assim, o que, que esse conjunto está falando, né? Que foi o que eu acabei de falar. O A cartesiano B, né? Como a gente lê essa primeira parte, é o conjunto, né? Aqui tem as chaves, né? Que indica conjunto. É o conjunto de todos os pares, né? Essa primeira parte aqui é o universo, né? Ele fala do universo. São todos os pares, onde o primeiro elemento pertence ao primeiro conjunto e o segundo elemento pertence ao segundo conjunto. Eu tenho que falar disso aqui nessa disciplina de análise combinatória, porque muitas vezes a gente vai contar pares. Tá? Se a gente pegar esse primeiro exemplo aqui, numa sala há 3 homens e 4 mulheres, determine quantos casais. Casal é um par. Né? Então, na verdade, é que eu estou contando pares. Né? Por isso que esse texto comenta dessa operação. A operação 6, na verdade, é a mesma da 5, né? Sendo que aqui é a extensão do cartesiano para vários conjuntos. Então, eu tenho A1, né? Eu tenho, no caso, N conjuntos aqui. Né? A1, cartesiano A2, cartesiano A3 até o AN. Na verdade, aí não são mais pares, né? Aí tem algumas maneiras de falar isso, né? Se chama ênupla, né? Que no caso é um ponto com N coordenadas, né? Isso aí a gente já ouviu falar dessas coisas que eu estou falando, mas assim, generalizado ainda não, né? Vocês não pagam o cálculo 2, né? Não está na grade das disciplinas do MD, mas, por exemplo, o cálculo 1 e cálculo 2, a diferença dessas duas disciplinas, né? Vou botar aqui o cálculo 1 e o cálculo 2, a ementa é idêntica das duas. É idêntica. Sério? Para mim, o cálculo 2 é o mais belo dos dois cálculos. Né? Porque a ideia aqui é assim, né? O cálculo 1, você toma pontos dessa forma. Né? Você estuda dentro desse universo, né? É o universo dos pares, onde a segunda coordenada é função da primeira. Né? Então, vai surgir operadores, né, no cálculo. Ah, sim, é porque lá realmente lá parece curso de verão. Já já eu comento disso, assim, né? Não diminuindo lá o custo do SCT. Mas aqui no cálculo 1 é esse universo, né? Então, tudo vai ser dentro dessa estrutura geométrica. Sei lá, né? O conjunto desses pontos aqui a gente chama de gráfico. Né? No plano, onde essa coordenada aqui é a x, né? E essa coordenada aqui é o f de x. Então, são coisas desse tipo que a gente vai estudar. No cálculo 2, vai entrar uma coordenada a mais. Então, essa seria a ideia geométrica, tá? Então, significa que, ao invés de analisar coisas no plano, a gente vai analisar coisas no espaço, tá? Mas todos os teoremas do cálculo 1 valem no 2.
Então, no caso, é uma disciplina belíssima. Eu acredito que usei, no caso, esse daqui, né, o FDXY. Eu acho que seria interessante a vocês, né, receberem os conhecimentos de cálculo 2, né, não sendo uma coisa assim muito sistemática. Eu acho que vocês deveriam receber esse conhecimento lá, aqui no próprio IMD, né? Mas o cálculo, né, ele sendo dado como uma disciplina prática, né? Que você procura pontos de máximo, procura de mínimo, faz contas, né? Faz cálculos, não ficar demonstrando. Se demonstrar essas coisas demais, se for um curso que demonstra tudo isso, aí não é mais cálculo, é análise, tá? Aí análise já é outro departamento. Porque a gente vê, vocês veem VGA é, né, vetor de geometria analítica, e atrelado ao cálculo 2 no caso, aí isso vira geometria diferencial, né? Que para quem trabalha com, ou pretende trabalhar, né, com programação, ou, sei lá, otimização de superfícies, né? Isso aqui é essencial, né? Eu, quando dei VGA alguns semestres anteriores, teve um aluno que me falou que o trabalho dele é VGA. Assim, né? Ele trabalhava com VGA e, no caso, ele só percebeu os elementos que trabalhava quando foi vendo a disciplina. Sendo que essa ideia do cálculo 2 meio que complementa a ideia do VGA, né? Mas, enfim, né? Isso aqui é uma opinião minha, né? Pelo que eu conheço das duas. Né? Para quem, sei lá, gosta de moldar 3D, cálculo 2 é uma ideia, assim, tem ideias que vão ajudar demais vocês. Mas, eu repito, né, não faz parte da grade, nem como optativa existe. Né? Quem quiser pagar, tem que pagar em outro lugar. Recomendo pagar lá no departamento de matemática, eu acho que é tranquilo. Lá as disciplinas não são vistas com esse caráter de demonstrativo. Né? Eles demonstram muita coisa, mas o que eles cobram é a seus cálculos. Né? Mas, enfim, né? É, exato. E tem interseções, né? Do cálculo 2 e VGA tem interseções, que é as cônicas e quádricas. Os dois utilizam. Por isso que eu disse que um complementa o outro. Né? Quem trabalha com 3D, os dois são fundamentais, né? Na minha opinião. Mas, né, enfim. É, porque assim, a ideia de VGA é o mundo linear. Então, tudo que você pode linearizar está aqui dentro de VGA. E o cálculo não, ele já vai um pouco além, usando as mesmas ferramentas em alguns momentos, mas ele vai mais além, porque ele pega superfícies quaisquer, né? Às vezes, quando você molda em 3D, quando você molda em 3D, às vezes a superfície não é plana, né? Ela tem outros formatos. Mas, enfim, né? Às vezes você precisa programar aquilo. Não, mas eu recomendo. Eu já dei aula, inclusive, dessa disciplina lá pelo departamento de matemática, né? E já paguei lá. Então, eu vejo como é tradicionalmente visto lá. Muito bem. Sim, aí tem o generalizado, né? No caso, isso aqui é o R2, que é o R cartesiano R, tá? O plano, e esse aqui é o que nós chamamos de R3, tá? Que é o R, cartesiano R, que são as três coordenadas. Existe também o RN, tá? O RN a gente trabalha com N coordenadas. Aí muitos teoremas do cálculo 2 funcionam aqui no RN, porém isso aqui já não já não dá para fazer gráfico, né? Porque o nosso universo, né, o universo onde a gente vive, né, ele é limitado em três dimensões, simplesmente. Mas tudo aqui existe, tá? Tudo é válido. Né? Você pode derivar, pode integrar, pode fazer
tudo que você usa no cálculo você pode fazer aqui, mas aqui é extensão. Muito bem. Aí, no caso seria hiperespaços, né? Quando um plano ele é de uma dimensão maior do que a 3, a gente chama de hiperplano, né? Que é um plano de dimensão maior. Muito bem. E a gente também vê um pouco dessa ideia de partição, né? Que no caso a partição é quando você vai precisar dividir um conjunto em vários outros. E quando você divide em vários outros, você só tem que se preocupar, né, em satisfazer essas duas condições. A primeira condição me diz que a união de todas essas partes tem que dar o conjunto todo, né? Você não vai dividir e ficar com uma delas, né? Aí seria furto, né? Aí não pode, né? Que é o que acontece muito na política brasileira, né? A partição ela não é, né, como deveria ser, e a interseção, né, tem que ser vazio, né? Você não pode particionar. Você vai, sei lá, você tem aqui uma superfície, né? Você vai particionar a superfície, né? Eu não posso tirar esse pedaço e tirar outro pedaço assim, né? Tem uns pontos em comum aqui que não vai acontecer porque aqui eu já tirei, né? Essa primeira parte eu já tirei. Apesar de que se você for formar uma cobertura, existem algumas maneiras de você formar cobertura. Por exemplo, em geometria, como eu comentei, né, a união do cálculo 2 com VGA gera uma disciplina que se chama geometria diferencial, que aí no caso ela já é bem pesada. Ela já, mas assim, ela é muito bela, né? Eu tive a oportunidade de pagar com um professor que é especialista na área. Cara, eu só faltava chorar de emoção no fim de cada aula. Então imagine que, sei lá, o bom dessa disciplina é porque lá ele falava das possibilidades de deformação. Então, por exemplo, eu tenho essa superfície, se eu quiser deformar num plano, eu posso? Posso, né? Ou no caso, vice-versa. Como é que eu pego planos e gero qualquer superfície, né? Basta você pegar planos pequenos, você faz pequenas deformações no plano e você vai formando aqui a minha superfície como se fosse uma colagem. Tá? Então, eu vou colando aqui, vou colando, né, vários planos e aí forma o que nós chamamos de cobertura. Né? Muitas palavras em matemática, né, eu percebo que são palavras que são usadas em outros contextos. Né? Então, essa ideia de cobertura é isso, né? São pequenas superfícies sobrepostas, né, de tal maneira que com isso você consiga, né, uma superfície compacta. Né? Não pode ter buracos aqui, né? Tem que ser toda completa. E também, outra coisa, já fazendo um pouco da propaganda da disciplina de geometria, lá ela justifica por que um cilindro ele é deformável num plano, né? E vice-versa. Né? Tem superfícies que não são deformáveis em outras. Por exemplo, se eu pego uma circunferência, não, desculpe, uma esfera, né? Se eu pego uma esfera, a esfera não pode ser, eu não posso pegar um plano e deformá-lo e transformá-lo numa esfera e vice-versa. Aí essa disciplina de geometria que é usando as ferramentas de cálculo que justifica isso. Né? Existe um negócio lá chamado curvatura. Né? Sei lá, eu tenho algumas linhas, eu posso perguntar dos dois, onde é que eu tenho uma curva? Vocês vão dizer que tem curva só nessa. Mas, na verdade, isso aqui também é uma curva, tá? As duas são curvas. Sendo que, aí você pode perguntar, sim, mas, espera aí, se os dois são curvas, como é que eu diferencio as duas? Eu diferencio da seguinte maneira, essa trajetória aqui, ela tem curvatura. Ou seja, à medida que eu caminho sobre ela, eu tenho mudança angular. E essa curva aqui não tem curvatura, é curvatura zero. Tá? Essa é a diferença, porque no dia a dia a gente não usa essa palavra de curvatura. Mas essas duas curvas, a diferença são as suas curvaturas. Exatamente.
Então, isso aqui que eu acabei de falar, né? Você planificar o mapa mundi, né? Quer dizer, o mapa mundi é a planificação do planeta. Aquilo está errado, tá? Aquilo não tem as dimensões reais, né? Não dá para planificar, né? A geometria diferencial ela prova isso, né? Que não tem como. Agora o cilindro, né? Por que o cilindro eu posso transformar num plano? Simples. Se em algum sentido a curvatura coincide, eu posso deformá-lo um no outro. E se a gente olhar o plano, né, em qualquer sentido que eu caminhe sobre o plano, a curvatura é a mesma, né? Não tem deformação. E o cilindro, nesse sentido aqui, se eu caminhar, né, em cima dessa linha, tem curvatura. Mas se eu caminhar nesse sentido aqui, coincide com a curvatura do plano. Por isso que um é deformável no outro. Que a gente faz isso facilmente. Né? Exatamente. O Paulo falou uma coisa interessante aí. Né? O nome planeta não é porque é plano não, tá? É, é verdade. Então, sim. Aí, por exemplo, imagine que isso aqui é uma cartolina. O que que a gente faz para, sei lá, guardar ou para carregar ela? A primeira coisa que a gente faz é dobrar, né? A gente enrola a cartolina, né? E esse enrolar é no sentido da curvatura, né? Os dois têm a mesma curvatura. Bom, por mais que é, essas coisas não tenham assim, né, nada a ver com essa disciplina, né? Pode ter a ver com o curso, né? Se vocês forem trabalhar com 3D, né? Isso aqui tem a ver. Mas é bem interessante essas ideias, né? De geometria. Só estou falando dessa ideia, né? Quando você fala de espaço, aí, os subconjuntos do espaço são superfícies, né? Então, a superfície tem algumas caracterizações. Tá? Bom, eu sei que aqui no meu relógio é 12h15, né? A gente vai até 12h35. Eu acho que essa parte inicial dá para a gente comentar. Tá? Então, agora a gente vai entrar propriamente dito, né? Como eu falei para vocês, as duas primeiras aulas eu ia fazer esses comentários de conjuntos e depois, né, a gente ia entrar propriamente dito aqui nos conceitos. Tá? Eu acho que com essa ideia da prova, não sei se isso vai ajudar diretamente, né, mas a intenção talvez tenha sido essa no início. Né? Não estou dizendo que era necessário ver, né, mas a partir do momento que a gente for usar, né, a gente vai poder enxergar ou inclusive talvez usar até algumas propriedades que a gente viu anteriormente. Então, contar é somar, tá? Na verdade, contar é uma objeção. Como eu mencionei quando estava comentando sobre maneiras de escrever, de cardinalidade. Né? Aí eu já fiz esse comentário, né? Que contar é você realizar uma objeção. Isso é contar. Então, o primeiro princípio da adição, né? Ele diz o seguinte: eu tenho dois conjuntos A e B, né? É interessante a gente pegar conjuntos que não sejam vazios, né? Já que eu vou trabalhar com contextos, né? Eu não vou pegar um contexto, né? Suponha que eu vou formar pares com homens e mulheres, mas não tem mulher, né? Não é interessante um exemplo dessa natureza, né? É bom que tenha quantidades, né? Diferentes de zero. Então, pegar conjuntos não vazios, né? Daqui em diante, né? Todos eles, né, vão ser assim, né? Não vazios. E a interseção é vazia, tá? Então, se eu pego homens, aí eu sei que aqui podem gerar alguns problemas, né? Porque existem gêneros que aqui o cara nasceu homem, né? Mas ele, né, se sente, né, ele se sente que tem a alma de mulher e se veste como mulher, né? No caso,
é difícil, às vezes, até comentar esses exemplos, né? Que eu posso até ser taxado, né? Você está excluindo. Não, não é assim. Eu vou formar casais, tá? E, a priori, a contagem da forma mais simples, eu vou pegar homens, né? Ou pelo menos pessoas que se vestem como homens e mulheres, pessoas que se vestem como mulheres, desde que eles não tenham problema na forma dos casais. Mas lembrando, né? Aqui é só a nível de exemplo, né? Não estou querendo dizer que eu tenho problemas com pessoas. Eu vejo pessoa, né? Eu não vejo sexo, não vejo nada disso, tá? Essencialmente, esse exemplo é casal, né? Então, sei lá, imagine três pessoas que são aptos a formar casal com mais quatro pessoas, né? Independente, repito, né? Homens é pessoas que se vestem de homens, digamos assim, né? E, pronto, acho que Gabriela me ajudou aí com essa ideia. Aqui não é casal afetivo, tá? Considere, porque aqui não tem contexto além desse, né? Ok, então o princípio aditivo diz isso, né? O número de elementos da união é o número de elementos de A mais o número de elementos de B. Então, por exemplo, isso é uma ferramenta que se usa, né, na matemática básica, né? Você tem dois conjuntos e eu posso escrever esse conjunto aqui, no caso, se eu for contar o número de elementos de A união B, nós sabemos que isso aqui é o número de elementos de A, né? No caso, eu vou rachurar aqui os elementos de A, é todo mundo que está aqui, mais o número de elementos de B. Aí os elementos de B, vou pegar aqui de outra cor, são todos esses elementos assim, né? Vou... Ok, se eu simplesmente somar o A com o B, veja que essa parte do meio aqui, cada vez que ela é pintada, é a contagem que eu fiz. Então, quando eu conto A e conto B, eu estou contando duas vezes a galera que está nos dois. Né? Se eu fizer só isso. Então, eu preciso tirar. Eu tiro uma vez só, né? Que é isso aqui. Eu vou tirar uma vez a interseção. Tá? Essa ferramenta eu acho que todo mundo conhece, né? Da matemática básica, né? Como contar elementos da união de dois conjuntos. Sendo que aqui no nosso contexto, né, o princípio aditivo, a interseção é vazio, tá? Então, nesse contexto aqui que esse texto está escrito, é o caso em que os conjuntos estão assim. Eu tenho A e B, não necessariamente, quer dizer, eles não têm interseção, né? Para contar isso aqui vai dar zero, tá? Por isso que lá está escrito que nesse contexto a união é só o A com B. Muito bem. Então, baseado nesse princípio aqui, vamos tentar resolver esse caso. Tá? Eu tenho uma sala com três homens e quatro mulheres, né? Quantos casais são possíveis? Lembrando aqui o comentário da Gabriela, né? Talvez eu até acrescente isso aqui nesse texto para que nunca dê problema. Desconsiderando a afetividade. Então, sei lá, imagine que esses três homens e quatro mulheres estão numa escola de dança e eles vão formar casais, né? Aí, então pode formar casal com mulher? Mas assim, é só para, né? Vamos supor que é uma dança típica que tem que ser, sei lá, tem que ser essencialmente alguém, né, que tenha, sei lá, o órgão genital masculino e o outro que tem o órgão genital feminino, sei lá, algo desse tipo. Então, vamos pegar aqui todo mundo, né? Vou considerar
eu vou considerar aqui o conjunto dos homens, né, ou quem se veste lá, então H1, H2, H3, eu não lembro se tem 4 ou se tem 3, são 3 só, então só tem esses 3, e o conjunto das mulheres é M1, M2, M3 e M4. Aí a pergunta é, usando esse princípio aqui, como é que eu somo aqui a quantidade dos pares? Quem pode me dar uma ideia para isso? Pois é, mas não está errado isso, tá? De fato, a gente multiplica, né? Mas veja, o princípio P1 é o da adição, tá? O princípio P2 que é o da multiplicação. Então, a partir do momento que vocês estão dizendo multiplica, vocês estão falando para usar esse princípio, tá? No caso, eu quero usar o princípio aditivo. O João Anísio, ele já fala, pronto, o João e a Gabriela, né, desvendaram um caminho óbvio, quer dizer, aqui, né, eu estou percebendo que o óbvio é multiplicar, né? Então, esse caminho que a gente vai usar, né, é um caminho que tem cara de retrocesso, né? Parece até que a gente está retrocedendo, mas é só para se encaixar aqui, né? Então, a ideia aqui é fazer o seguinte, olhar, sei lá, separar H1, ele pode formar pares com quem, né? Isso, exato. Exato. Então, esse H, né? Vamos chamar assim, eu vou colocar assim, tá? Isso aqui é o número de pares em que H1 faz parte. Então, o número de pares de H1, né? Ou seja, as possibilidades de par para H1 é 4. Né? Porque H1 pode formar par com uma das 4 mulheres. Aí, se eu seguir a mesma ideia para H2, né? No caso, PH2 seria o número de pares em que H2 faz parte. Também seria 4. Né? E assim segue, o número de pares de H3 é 4, né? Isso aqui que eu estou falando, eu estou vendo que pessoas já colocaram isso, tá? O Brian colocou a interrogação, mas não sei se o que eu estou falando ele está entendendo, tá? Ele dá se ele puder dar um feedback aí. Ah, não, no caso aqui acabou, né? Acabou porque só são 3 homens, né? Aqui não, já estou inserindo um quarto. Então, está aqui o número de elementos, né, desse conjunto. Esse conjunto é um pouco diferente, né? Sim, tá. É bem por aí, tá? O produto é uma soma, né, que não tem interseção, sei lá, observando essa ideia aqui, né? Multiplicar a gente considera que são distintos, né? Ok, então agora a ideia, no caso a conta verdadeira, nesse caso aqui é a seguinte, né? Eu contar isso, né? A quantidade de pares que H1 pode formar, né? Unido com a quantidade de pares que H2 pode formar, unido com a quantidade de pares que H3 pode formar. Eu queria, ao invés de usar isso, né, eu queria usar as mulheres, não tem problema. Você podia definir o
PM1, né, que é o número de pares em que M1 faz parte, no caso seria 3. Né? E no caso isso aqui vai ser o número do pH1, que é 4, mais o pH2, que é 4, mais o pH3, que é 4. E a gente já observa que aqui tem um princípio multiplicativo, né? Que é pegar a possibilidade, né, da escolha do par, né? Eu tenho um par. Quantas possibilidades eu tenho para escolher o primeiro elemento? Digamos que o primeiro elemento vai ser um homem e o segundo elemento vai ser mulher. Então aqui eu tenho 3 possibilidades, aqui eu tenho 4 possibilidades e o produto das possibilidades me dá a quantidade de pares possíveis. Essencialmente é isso, né? Que vai ser a mesma conta dessa. Então esse é o princípio multiplicativo. Tá? No caso, o que eu acabei de falar é isso, né? Se uma decisão D1 se toma de X maneiras e D2 se toma de Y maneiras, né? Então a decisão D1 e D2 simultâneo, né? A interseção dessas duas decisões vai ser o produto. Tá? Lembrando que essencialmente aqui eu estou começando a contar pares. Né? Aqui eu estou realizando contagem de pares, onde a primeira coordenada são as maneiras de tomar a primeira decisão e a segunda são as maneiras de tomar a segunda decisão. Né? Como a primeira decisão são X e a segunda são Y maneiras, o produto dá a quantidade de decisões simultâneas. Né? Tomando as duas decisões, eu tenho X vezes Y maneiras. Não sei se todo mundo visualizou isso, né? Isso que eu acabei de falar. Mas indiretamente isso aqui se remete a produto cartesiano. Tá? Todo mundo visualizou até aí o que eu falei? Ok. Essa parte inicial ela é bem tranquila. Né? Aí o exemplo 3, né? Resolva o E2 usando o princípio multiplicativo. Aí a ideia do princípio é essa, né? Eu tenho indiretamente é contar homens cartesianos mulheres. Né? Ou seja, são todos os pares onde a primeira coordenada é um homem e a segunda coordenada é uma mulher. Né? E para contar isso, né, o número de elementos disso aqui, né, é o número de elementos de H vezes o número de elementos de M. Né? Isso aqui a gente já sabe, vai dar 12. Né? No caso, são 3 homens e 4 mulheres, dá 12. É um princípio que vem do outro. Né? A multiplicação ela vem da adição, né? A operação por si só. Ok, isso, é isso mesmo. Tá, o Pedro vai precisar sair. E, de certa forma, eu acho que por hora eu vou deixar até aqui, tá? Aqui são 12h30 no meu. Por hora eu vou parar aqui, tá? Tarefa para vocês, né? Não precisa me entregar. Mas pensar nesses casos aqui, tá? Próxima aula a gente vai começar a pensar nesses. E depois a gente vai pensar em outros tipos de contagem, né? Não é mais contando pontos do produto cartesiano, né? Não vai ser mais isso, né? Vai ser outras contagens. Já vai ter alguns nomes, né? Permutação, né? Que é quando eu posso trocar no par. Arranjo, combinação. Combinação eu já não conto mais par, né? Eu conto conjuntos, quer dizer, é por aí. Ok, então, quem entendeu tudo, não tem pergunta, tá? Tá livre, né? Tá liberado para o almoço, tá? Um bom almoço a todos, né? Que for fazê-lo agora. Aqui eu vou interromper a gravação, né? No caso, se alguém quiser fazer algum comentário, né? Não